Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos lá! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma oração para mais uma aula da EBD? Senhor Deus, Pai querido, neste momento queremos te agradecer por mais este dia, por mais esta aula. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ajudar a praticar a tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos e já somos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E vocês estão bem? Espero que sim. E hoje nós vamos para a lição de número 3. Nossa, como tá passando rápido, não é mesmo? E para que tudo fique aí organizado, já separa a sua lição, a sua Bíblia, tá bom? Que nós vamos usar. Se caso você não tiver a lição em casa, você pode acompanhar aí a leitura bíblica, que é o livro de Gênesis, do capítulo 37 e do versículo 12 ao 19, tá bom? E eu quero começar aqui com a nossa sessão exercitando a memória. E nós vamos ler o nosso versículo do dia na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é 100% verdadeira. E nós já sabemos aqui da Depirituba, as crianças da Depirituba já sabem que a Bíblia é dividida em duas partes. Qual que é mesmo? Isso mesmo, Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, e Novo Testamento, depois de Jesus nascer. E hoje o nosso versículo está no Antigo Testamento e no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo 51. Lembrando que Salmo não tem capítulo, então é o Salmo de número 51, que é o número maior. E nós vamos ler o verso 10, tá bom? Acharam aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui. Salmo 51, 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Somente a parte A. De novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Quem que estava falando, será, para Deus dar a ele, criar nele? Quando diz criar, quer dizer aqui o sentido de dar, né? De fazer um coração puro. Quem estava dizendo isso era Davi. Davi estava falando com Deus e pedindo para Deus gerar nele, criar nele um coração puro. Isso significa que Davi queria um coração diferente. Mas o que será que é ter um coração puro? O que significa puro? Aí a tia foi lá no dicionário. Vamos ver o que o dicionário diz pra gente? O que significa puro? Puro, aquilo que não tem mistura ou impurezas, que é feito de uma só essência, que não tem coisas ruins, impurezas, coisas que fazem mal. E olha lá, genuíno, verdadeiro, um coração genuíno, um coração verdadeiro, um coração virtuoso, que tem virtudes. E aqui o último que eu quero citar, exato, fiel. Olha só quantas coisas a gente pode observar aqui no dicionário. Um coração exato. O que seria? Será um coração exato diante de Deus, né? Pense aí, o que um coração puro tem? Será que coração puro tem inveja?
Não, né? Um coração puro, ele é ajudador, ele é amigo, ele é fiel, ele é bondoso, ele é amoroso, ele tem compaixão. Então, um coração puro não deve estar contaminado com as coisas tristes desta vida, com a amargura, com ciúmes, com a inveja, com a raiva, com o ódio. Não, nada disso deve fazer parte de um coração puro. E aqui é uma oração. Então você, criança, que já creu no Senhor Jesus, você também pode pedir a Deus que lhe dê um coração puro, um coração diferente, um coração sem misturas, um coração exato e fiel a Deus. Agora, se você ainda não creu no Senhor Jesus, você não pode pedir ao Senhor que lhe dê um coração puro antes de pedir perdão dos seus pecados, antes de reconhecer que você é pecador e antes de crer que Jesus é aquele que pode limpar o seu coração. E você pode tomar essa atitude ainda hoje, pedindo perdão pelos seus pecados, dizendo que você crê que Jesus morreu por você na cruz, que você crê que Jesus ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Amém? E hoje nós vamos para mais um pedaço aí da nossa história bíblica. Mas eu quero perguntar para vocês, de quem mesmo que a gente está falando durante esse trimestre? Isso mesmo, sobre o José. José era filho de quem mesmo? De Jacó. E Jacó tinha lá muitos filhos. Ele tinha 12 filhos homens, mas tinha um filho, o José. Ele amava esse filho muito, porque ele era um dos filhos da sua velhice. E os seus irmãos ficavam assim, meio enciumados do seu irmão José, porque o seu pai o amava, principalmente depois que o seu pai deu a ele uma túnica de mangas compridas. Aí pronto, os irmãos ficaram com muito ciúmes de José. E sabe, José, ele era um jovem, um moço sonhador. E vocês estão lembrados dos 2 sonhos que José teve? O primeiro sonho lá que José contou para os seus irmãos foi do feixe de trigo maior e 11 feixes de trigo menores ali se curvando. Ele seria o feixe de trigo maior e os 11 seriam os seus irmãos. Quando ele contou esse sonho aos seus irmãos, nossa, seus irmãos ficaram revoltados. Mas José, ele teve outro sonho. Ele sonhou, que foi a aula da tia Érica, que o sol, as estrelas, as 11 estrelas pequenininhas, a lua se curvavam diante de uma estrela maior. Isso está dizendo que até a mãe e o pai dele também se curvariam. Até o próprio pai achou ousado demais esse sonho. Mas eu já disse para vocês que os sonhos de José não eram premeditados, que ele queria sonhar, que ele queria se aparecer, que ele contava para se aparecer. Não, esses sonhos eram especiais, porque eram sonhos dados por Deus. E vocês estão lembrados aonde que se passa essa história? Isso mesmo, lá em Canaã. E hoje nós vamos para mais uma parte da nossa história. Os irmãos de José, eles estavam em outro lugar ali, cuidando, do rebanho do seu pai Jacó. E o nome desse lugar era Siquém. Eu vou colocar em um mapa para vocês verem onde fica aí Siquém, dentro de Canaã. E Siquém era um lugar, assim, muito fértil, um lugar muito irrigado, ou seja, um lugar muito bom para se plantar, porque a terra era boa, era fértil e era irrigado, tinha água. Então era um lugar muito bom.
Mas o Jacó estava assim preocupado com seus filhos e também com o rebanho. Então ele pede ali para José, que era um filho obediente, ir ao encontro dos seus irmãos e ir ao encontro dos seus irmãos e ver como que eles estavam, porque ele estava preocupado. José obedeceu? Sim, José obedeceu ao seu pai Jacó e tomou rumo procurando aonde é que estavam os seus irmãos. Só que José procurou e não encontrou. E no caminho, ele encontrou um homem, né? E viu ali que José estava procurando os seus irmãos. Então aquele homem disse: olha, eu vi sim os seus irmãos. E eles seguiram ali para Dotã, que era uma outra cidadezinha. E também era um lugar assim que era muito longe. Tinha que andar, bastante. Mas também era um lugar que era bastante conhecido por ter boas pastagens. Depois de caminhar muito, mas muito mesmo, porque era bem distante, José chegou finalmente lá à cidade de Dotã, onde encontrou seus irmãos. Mas quando os irmãos de José viram ele se aproximando ainda de longe, eles ali entre eles fizeram um plano terrível. Eles fizeram um plano, criança, de matar José. Que coisa terrível! Os irmãos planejando em matar o seu próprio irmão. E ainda por cima, eles diziam um ao outro em tom de deboche: ó lá vem o sonhador, lá vem aquele sonhador. Sabe, crianças, José era muito jovem ainda, ele tinha ali apenas 17 anos. E ele era um jovem diferente, que pensava e sonhava com o futuro. Ele era um jovem de Deus, mas os seus irmãos eram totalmente diferentes e não acreditavam da mesma forma que José. Sabe, crianças, na nossa vida, por vezes, vem coisas para nos abalar. Nós temos um inimigo, o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo. E ele tenta, sabe o que? Lançar coisas ruins ao nosso coração. Flechas, coisas para nos fazer desistir, coisas para nos deixar triste. Por exemplo, ele lança, se nós dermos espaço, a flecha da inveja. Imagina só, você viver invejoso, querendo aquilo que é do outro. Isso só causa coisas terríveis para a nossa vida. Ele também lança a flechinha do ódio, deixando assim o nosso coração ficar com coisas ruins, com coisas amargas, odiando as pessoas que às vezes até mesmo não gostam da gente, vai colocando aquela semente da maldade no nosso coração. E sabe, crianças, por vezes ele também lança a flechinha dos ciúmes, de ficarmos enciumados de repente do nosso irmão, de repente também do nosso amiguinho, da escola, ou até mesmo do nosso pai, da nossa mãe. Também lança a flechinha da raiva, ficamos enraivados por qualquer motivo. E muitas mais outras coisas ele pode lançar na nossa vida. A flecha da amargura e tantas outras. Mas sabe, crianças, Deus, ele tem poder de tirar todas essas flechas, ou melhor, de não deixar que nenhuma dessas flechas atinja o nosso coração. Desde que nós pedimos a Ele, peçamos a Ele que Ele tire e limpe o nosso coração, igual Davi fez a oração lá no nosso versículo. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Quanto mais nós pedimos, Ele vai, tirando estas flechinhas, ou vai impedindo que elas entrem no nosso coração e vai deixando o nosso coração sem impurezas, deixando o nosso coração limpo e puro.
E se você ainda não creu no Senhor Jesus, só há uma maneira para Ele deixar o seu coração puro, permitindo que Ele more no seu coração. Que você possa hoje tomar essa decisão e crer que Jesus, Ele morreu numa cruz e derramou o seu precioso sangue por você, para te livrar e para te salvar do castigo do pecado, que é ficar afastado e separado de Deus para sempre. E você pode fazer isso hoje mesmo. Faça aí na sua casa uma oração. Conte para Deus. Diga para Jesus que você crê nele, que você quer que ele limpe o seu coração de todas essas coisas ruins, de todo o pecado que há em você. Talvez você esteja aí na sua casa, você já creu no Senhor Jesus, mas você tem sentido inveja. Talvez você tenha ficado com raiva, tem tido isso constantemente, ou tem tido ódio, ou tem tido ciúmes de alguém. Peça para Deus neste momento, para Deus te perdoar e lhe dar um coração puro, tá bom? E crianças, nós temos lá a nossa sessão Trocando Ideias. E a perguntinha de hoje lá para vocês responderem é: o que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento com? Então vocês vão aí ver se há, né? Se com alguém vocês, eu tenho ciúmes de certas pessoas, eu não tô me dando bem com tal amigo, ou com tal parente, ou com tal pessoa, eu só vivo brigando com meu irmão, não sei. Veja aí com quem você precisa melhorar o seu relacionamento e escreva aqui o nome da pessoa e depois você pense, como que eu posso, o que eu posso fazer para melhorar este relacionamento? Para que eu não brigue mais, ou para que eu não sinta inveja, ou para que eu não tenha ciúmes. Então, é pessoal essa resposta, tá bom? E eu queria falar para vocês também um pouquinho da nossa atividade. A nossa atividade aí, a de número 1, está falando assim: escreva no coração as qualidades que você descobriu em José que devem ser imitadas. Que qualidades nessas 3 aulas, não só na de hoje, que você descobriu em José que você pode imitar? Que você pode falar, eu quero ser igual a José nisso, naquilo. Será que José era obediente? O que mais que José era? Olha lá. E escreva aí nesse coração. A atividade de número 2. De acordo com a história bíblica, escreva o nome e o que os personagens expressam ao dizer estas palavras. Então, no primeiro balãozinho está escrito assim: vá e veja se seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. E aí do lado tem 2 linhas. Na primeira linha você vai escrever o nome de quem estava dizendo isso. Quem estava ali pedindo, falando para ir e ver os irmãos e os animais? E qual era? Por que ele pediu para ir lá ver? Como que ele estava se sentindo? Ele estava alegre? Ele estava preocupado? Qual era aí a expressão? Por que ele mandou? Né? O que ele estava sentindo naquele momento? A de baixo, estou pronto para ir. Quem falou? Não, tudo bem, eu vou. E por que ele falou isso? Porque o que essa pessoa era? E embaixo estava lá vem o sonhador. Quem disse isso? E por que falou dessa forma? E bem aí no finalzinho da página de vocês tem lá a agenda bíblica. O livro de Salmos contém várias orações. Vamos ler alguma esta semana? Então, crianças, se esforcem para ler pelo menos esses versículos. É muito importante que nós leiamos a palavra do Senhor. E este ano o projeto é Vamos Ler a Bíblia. Então, se você não está conseguindo fazer aquela leitura bíblica do Novo Testamento e de Provérbios, então pelo menos leia esses versículos. Tenho certeza que vão ser muito importantes para a vida de vocês. E crianças, lembra lá
aqui do nosso plano de frequência, vocês vão recortar aí o balãozinho da aula de hoje, um balãozinho só, tá bom? Vão ver aí quem vocês vão colocar o sonho, vão colar lá na folha e vão orar durante a semana. E eu vou preencher aqui o meu hoje com 2, porque eu não fiz a aula passada, foi a tia Érica, então hoje eu vou colocar 2. Então hoje eu vou acrescentar ali no nosso mural, para que a gente ore, o sonho do Ronaldo. E o sonho dele eu achei super lindo. Que a minha família tenha sempre alegria. Então, Ronaldo quer que a família dele tenha sempre alegria. Vou acrescentar aqui, tá bom? E também vou acrescentar o sonho da Thalita, que é viajar para o Recife. Deus, ele realiza todos os nossos sonhos. E nós vamos orar. E eu queria aqui, o primeiro foi o da Fernanda. Continuem orando pelo sonho da Fernanda. Ela pediu ali para que seu vovô ele se recupere, que ele fique bem e saia daquele hospital. E Deus, ele pode fazer o impossível. Apresente também o papai dela, que teve que ir lá para Minas Gerais para ficar perto do seu sogro e cuidar dele nesse momento tão difícil. Mas Deus, ele pode fazer algo extraordinário e curar também o vovô da Fernanda. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, neste momento quero apresentar a Ti, Senhor, os sonhos, ó Pai querido, do Ronaldo. Ele deseja que a família dele sempre tenha alegria. E nós cremos que o Senhor é o Deus que pode dar alegria à família do Ronaldo. Ó Deus, também te apresentamos o sonho da Thalita, Senhor. Ela deseja, Senhor, viajar ali para Recife, conhecer os seus avós. Ó Deus, o Senhor é o Deus que contempla todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode dar condições para que ela possa realizar este sonho juntamente com a sua família. E também, Senhor, queremos aqui continuar orando pelo sonho da Fernanda, Deus. O seu vovô, ó Deus, visita ele naquele hospital, Senhor. Ó Deus, se possível, Deus, cura ele, Pai. Tira ele, ó Pai querido, do estado de saúde que ele está neste momento, Senhor. Mas também, Deus, trabalha ali naquele hospital. Use as mãos dos médicos, ó Pai. Use, ó Pai querido, a inteligência do humano, ó Pai querido, para ajudá-lo em todas as coisas. Também abençoa o seu papai, ó Deus, que teve que ir para lá, ficar lá, ó Deus, para cuidar do seu sogro. Ajuda em todas as coisas, Pai. Nós oramos a Ti, crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Para Ti não há nada que o Senhor não possa fazer, mas faça, Deus, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós já Te agradecemos também por mais esta aula. No nome de Jesus. Amém. Crianças, um super beijo e até a próxima aula.